O Mundo Perdido, capítulo 64. O Trailer. Sarah Harding, ainda pendurada no topo do trailer pelos braços, olhou para a conexão sanfonada retorcida que levava ao segundo trailer. Os golpes repetitivos dos dinossauros tinham parado, e o outro trailer não estava mais se mexendo. Porém, agora ela sentia uma água fria pingando em seu rosto, e sabia o que isso significava. A conexão sanfonada começava a vazar. Ela olhou para cima e viu que um rasgo começara a se abrir na rede, revelando as bobinas de aço que formavam a conexão. Embora pequeno naquele momento, logo se ampliaria. E conforme a rede se partisse, o aço começaria a se desenrolar, a se estender e por fim se partiria. Eles tinham apenas alguns minutos antes de o trailer suspenso se libertar e cair lá embaixo. Sarah desceu até Malcolm, segurando-se para manter-se ao lado dele. Oh, Ian, eu sei, disse Malcolm, balançando a cabeça. Ian, a gente tem que sair daqui. Ela o agarrou por debaixo das axilas e o puxou até que ele ficasse de pé. E você vai comigo, Ian. Ian balançou a cabeça, derrotado. Sarah já tinha visto aquele gesto antes em sua vida. Aquele balançar fútil, a desistência. Odiava vê-lo. Hardin jamais existia. Nunca. Malcolm grunhiu. Eu não vou conseguir, não. Você vai conseguir, disse ela. Sarah, eu não vou deixar você falar isso, Ian. Não tem nada para dizer, agora vem, vamos. Sarah o puxou e Ian grunhiu, mas endireitou o corpo. Sarah puxou com força e retirou-o da mesa. Um raio caiu e ele pareceu encontrar um pouco de energia. Conseguiu ficar de pé na borda do banco da frente para a mesa. Estava instável, mas de pé. E agora? Como? Não sei, Ian, mas vamos sair daqui. Será que tem corda aqui? Ian assentiu. Débil. E, e onde é que tem corda, Ian? Malcolm apontou diretamente para baixo, na direção da frente do trailer, agora pendendo no vazio. Lá embaixo, em cima. Painel. Tá, então vem. Ela se debruçou e abriu as pernas de modo a se apoiar contra o chão, do lado oposto de onde se encontrava. Sarah parecia um alpinista em uma chaminé. 6 metros abaixo dela, o painel. Tá, Ian, vem, vamos. Não consigo, Sarah. É sério. Venha, se apoia em mim, vem, eu vou te carregar. Mas, Sarah. Anda, Ian, droga! Malcolm se ergueu e agarrou-se a um encaixe na parede, o braço tremendo. Arrastava a perna direita. E então Sarah sentiu o peso dele sobre ela, repentino e sólido, quase a derrubando. Os braços de Ian se prenderam ao redor do pescoço de Sarah, sufocando-a. Ela ofegou, estendeu os 2 braços para trás, agarrou as coxas dele e o ergueu, enquanto ele tentava ajustar melhor os braços em torno do pescoço da amiga. Finalmente, ela conseguiu respirar. Me desculpa, Sarah. Tá tudo bem. Vai, vamos. Ela começou a abrir caminho pelo corredor vertical, agarrando-se ao que podia. Em alguns lugares, havia apoios para as mãos, e quando não encontrava nenhum, segurava-se em puxadores de gavetas, pernas de mesa, trinco de janela, até mesmo no carpete do piso,
os dedos rasgando o tecido. Em certo ponto, o carpete se soltou em uma faixa comprida e Sarah escorregou antes de abrir um pouco mais as pernas para impedir a queda. Pendurado atrás dela, Malcolm chiava. Os braços em volta do pescoço de Sarah tremiam. Você é bem forte, Sarah. Mas ainda feminina, complementou ela, implacável. Ela estava a apenas 3 metros do painel do veículo. A 1 metro e meio, encontrou um ponto de apoio na parede e agarrou-se ali, as pernas balançando. Os pés tocaram o volante. Ela se abaixou, depositando Malcolm sobre o painel. Ele recostou-se, ofegante. O trailer estalava e balançava. Sarah vasculhou debaixo do painel, encontrou uma caixa de ferramentas, abriu-a. Ferramentas de metal caíram de lá, tilintando. E ela encontrou uma corda, nylon de 1,5 cm de espessura, 15 metros ou mais. Levantou-se, olhou pelo para-brisa para o fundo do vale, mais de uma centena de metros lá embaixo. Logo a seu lado, viu a porta do motorista. Girou a maçaneta e abriu-a com um empurrão. Ela bateu na superfície exterior do trailer e Sarah sentiu a chuva em seu rosto. Inclinou-se para fora e olhou para cima pela lateral do trailer. Viu as placas lisas de metal sem nenhuma maçaneta. Embaixo do trailer, contudo, devia haver eixos e caixas e outras coisas em que se apoiar. Agarrando o metal molhado da maçaneta, debruçou-se, tentando ver o chassi do trailer. Ouviu um estalo metálico e escutou alguém dizer: finalmente. E então, uma silhueta encorpada de repente se agigantou diante dela. Era Thorne, pendurando-se no chassi. Pelo amor de Deus! Disse Thorne. O que é que vocês estão esperando aí? Um convite por escrito? Anda, vamos! É o Ian! Falou ela. Ele tá ferido, muito ferido, Thorne! Típico, pensou Kelly, olhando para Arby no esconderijo alto. Quando as coisas se tornavam difíceis, o amigo simplesmente não conseguia dar conta. Emoção demais, tensão demais, e ele ficava todo trêmulo e esquisito. Arby tinha dado as costas ao precipício havia muito tempo e agora olhava para o outro lado do abrigo, na direção do rio. Quase como se nada estivesse acontecendo. Típico. Kelly voltou-se para Levine. O que é que tá acontecendo agora? Indagou. O Thorne acabou de entrar lá, respondeu Levine, olhando pelos óculos. Ele entrou? Como assim, no trailer? É, Kelly. E agora alguém tá saindo. Quem? Eu acho que é a Sarah. Ela tá retirando todo mundo. Kelly se esforçou, tentando enxergar na noite. A chuva havia quase parado. Era apenas uma leve garoa agora. Do outro lado do vale, o trailer ainda balançava, solto no espaço. Ela pensou ter visto uma silhueta agarrada ao chassi. No entanto, não tinha certeza. E o que que ela tá fazendo? Ela está escalando? Sozinha? É, Kelly, sozinha. Sarah Harding saiu pela porta, torcendo o corpo na chuva. Não olhou para baixo. Sabia que o vale encontrava-se a 150 metros abaixo dela. Podia sentir o trailer oscilando. Estava com a corda jogada ao redor do ombro. Deu a volta com cautela, abaixou a perna e se sustentou sobre a caixa de câmbio. Apalpou com a mão e agarrou um cabo. Balançou-se até lá. De dentro do trailer, Thorne falava com ela. A gente nunca vai levar o Malcolm lá pra cima sem uma corda. E você consegue subir? Um relâmpago estalou. Ela olhou diretamente para o chassi do trailer, acima, reluzindo com a água da chuva. Viu o cintilar escorregadio da graxa, depois a escuridão de novo. Sarah, você consegue subir?
Perguntou Thorne outra vez. Consigo, respondeu ela. Estendeu o braço e começou a escalar. No esconderijo alto, Kelly perguntava: E onde é que ela tá? O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ela tá bem? Levene observava pelos óculos. Ela tá escalando. Arby ouvia as vozes deles à distância. Estava de costas, olhando para o rio na planície escura. Esperava pacientemente pelo próximo clarão de relâmpago. Esperava para ver se era verdade o que vira antes. Sara não sabia como, porém, escorregando e deslizando, de algum jeito chegou ao topo do penhasco e se jogou por cima dele. Não havia tempo a perder. Desenrolou a corda e rastejou por baixo do segundo trailer. Deu a volta com a corda em torno de um suporte de metal e rapidamente a amarrou com um nó. Em seguida, voltou à borda do penhasco e jogou a corda para baixo. Doutor! Gritou ela. De pé na porta do trailer, Thorne apanhou a corda e amarrou-a em volta de Malcolm, que grunhiu. Isso, vamos, disse Thorne. Ele pôs os braços ao redor de Malcolm e balançou os dois para fora, até ambos estarem de pé sobre a caixa de câmbio. Deus, falou Malcolm, olhando para cima. Porém, Sara já puxava, a corda tornando-se apertada. É só usar os braços, Iana. Fica firme, disse Thorne. Malcolm começou a se elevar. Em alguns momentos, encontrava-se 3 metros acima de Thorne. Sara estava lá em cima do penhasco, mas ele não podia vê-la. O corpo de Ian bloqueava sua visão. Thorne começou a subir, as pernas lutando em busca de apoio. O chassi do trailer estava escorregadio. Ele pensou: por que eu não fiz isso daí com antiderrapante? Mas quem é que pensa em fazer o chassi de um veículo com antiderrapante, caramba? Em sua mente, viu a conexão sanfonada rasgando-se, rasgando devagar, abrindo-se cada vez mais. Escalou um pouco, mão após mão, pé após pé. Um raio lampejou e ele percebeu que estavam perto do topo. Sara encontrava-se de pé na beira do precipício, estendendo a mão para Malcolm lá embaixo. Ele se puxava para cima com os braços. As pernas oscilavam, frouxas e soltas, mas ainda prosseguia. Mais alguns metros. Sara agarrou Malcolm pelo colarinho da camisa e o arrastou pelo resto do caminho. Ele caiu de lado, saindo da visão da amiga. Thorne continuava subindo. Os pés escorregavam, os braços doíam. Ele subia. Sara estendia o braço para ele. Vem, doutor, disse ela. A mão dela estava estendida, os dedos esticando-se para eles. Com um ruído metálico, a rede se rasgou na conexão e o trailer caiu 3 metros, as bobinas abrindo-se. Thorne subiu mais rápido, olhando para Sara lá em cima. A mão dela ainda se estendia. Será que você consegue? Ele subiu, fechando os olhos, apenas escalando, segurando a corda, agarrando-a e apertando. Os braços doíam, os ombros doíam e a corda parecia se encolher nas mãos. Ele a envolveu ao redor do punho, tentando se segurar. No entanto, no último momento, começou a escorregar e então sentiu uma dor forte no couro cabeludo. Desculpa por isso, disse Sara, puxando-o pelo cabelo. A dor foi intensa, mas ele não se importou. Mal reparou porque agora estava ao lado da conexão sanfonada, vendo as bobinas se soltarem como um espartilho apertado e o trailer se afundar ainda mais. Sara, porém, ainda o puxava. Ela era
imensamente forte, e então os dedos de Thorn tocaram a grama molhada, e ele estava do outro lado, a salvo. Abaixo deles, uma série de ruídos metálicos ressoou, conforme as barras aneladas de metal se partiam, uma após a outra, e com um gemido final, o trailer perdeu toda a conexão e desabou pela face do precipício, tornando-se cada vez menor, até bater nas rochas lá embaixo. No clarão de um raio, assemelhava-se a um saco de papel amassado. Thorne virou-se e olhou para Sarah. Muito obrigado, disse. Sarah sentou-se pesadamente no chão ao lado dele. Sangue escorria de sua cabeça com a atadura. Ela abriu os dedos e soltou um punhado do cabelo grisalho do homem, o qual caiu em um montinho úmido na grama. Ah, que caralho de noite foi essa, hein, Thorne? Disse Sarah. Fim do capítulo 64, o trailer. O Mundo Perdido.